Bem, pessoal, vamos para a terceira e última parte da aula sobre orações subordinadas, né? Agora vamos falar especificamente das orações subordinadas substantivas, tá? E os tipos de orações relacionados ao substantivo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é o seguinte: a oração subordinada substantiva, como o próprio nome diz, ela tem um valor de nome, né? Ela tem um valor de substantivo. Então, como a gente pode ver no exemplo aqui, ó, vejo bem. Olha, tem o verbo ver aqui, está falando vejo bem. Mas vejo bem o quê? Que o senhor gosta muito dela. Então, tenho mais um verbinho aqui, né? Eu tenho uma conjunçãozinha aqui. E eu tenho a primeira oração, né? O que eu poderia fazer aqui, só para vocês entenderem o que caracteriza, como que eu sei que a oração ela é subordinada a substantiva e não adjetiva e não adverbial? Lógico, tem outras características, mas um modo bem simples, né, de se observar para entender se uma oração subordinada ela é substantiva ou adjetiva ou adverbial é o seguinte: se eu substituir toda a segunda oração, que é a subordinada, se eu substituir essa oração toda aqui pelo pronome isso, né, eu falo assim: vejo bem isso. Se ela se couber essa substituição, pessoal, é porque eu tenho uma oração subordinada substantiva. Então, uma das primeiras formas de eu identificar uma oração subordinada substantiva é eu trocar a segunda oração, ou seja, a oração subordinada, eu substituo ela toda pelo pronome isso. Ficaria com essa ideia aqui, ó, vejo bem isso, tá bom? Mas vamos entrar então nas divisões aqui da oração subordinada. Pessoal, a primeira oração subordinada substantiva é a subjetiva, tá? A subjetiva, pessoal, ela desempenha a função sintática de sujeito da oração principal. Veja nessa primeira aqui. Essa primeira é uma oração, um período simples, tá bom? A punição dos culpados é necessária. O que é necessário? A punição dos culpados. Achei o sujeito e o restante é predicado, né? Mas vamos lá, dá para transformar essa oração simples, esse período simples, num período composto. Ficaria assim. Eu só fiz uma inversãozinha, né? Tô começando pelo predicado, mas o sentido é o mesmo. A diferença é que aqui eu vou ter, olha o conectivo, olha aqui, pessoal, vejam que eu estou mostrando para vocês que há um conectivo, né? Esse conectivo é uma conjunção. Eu tenho um verbo na primeira oração e tenho um outro verbo na segunda oração. Vejam, é necessário que os culpados sejam punidos. Faça a mesma pergunta que você fez em cima. O que é necessário? Qual é a resposta? Que os culpados sejam punidos. Galera, já vou passando um macetinho para vocês. O que faltar na primeira oração, eu tenho que descobrir na segunda. Tá? O que faltou na primeira oração? O sujeito. Então, eu encontrei ele onde? Na segunda oração. Já é um macetinho para a gente começar a entender, né? A entender o que a oração subordinada, que a oração subordinada é em relação à principal, em relação à primeira. Depois, pessoal, vamos lá para a oração subordinada objetiva direta. Como o próprio nome diz, se ela é uma oração subordinada objetiva direta, quer dizer que ela é o objeto direto da primeira, da principal. Mas vamos lá. Todos querem a punição dos culpados. Quem quer a punição dos culpados? Todos. Eu já achei o sujeito. Eu tenho um verbo e até aqui não está completo o sentido, né? Todos querem o quê? A punição dos culpados. Achei o objeto direto. Beleza, oração, período simples, tem um verbo só, fechou. Olha na oração subordinada como é que fica. Olha, a estrutura da principal é a mesma. Todos querem o quê? Está faltando um complemento. A diferença é que na oração subordinada eu tenho uma oração toda que funciona como objeto direto, não apenas uma expressão. Então vejam bem aqui. Todos querem o quê? Que se punam os culpados. Galera, olha aqui, ó. Olha o segundo verbo aparecendo, o verbo punir. Então eu tenho o verbo querer, eu tenho o verbo punir, tenho um conectivo ligando as duas orações. O que faltou na primeira oração aqui? Faltou o quê? O objeto, o complemento, que está onde? Está aqui, na segunda oração. Tá certo?
Então, quais as características da oração subordinada substantiva objetiva direta? Funciona como objeto direto da principal, tá? Liga-se sem preposição, como a gente pode ver aqui, né, na oração no período simples, né? Quando tem um objeto direto não tem preposição, tá bom? E a oração principal, que ela já possui um sujeito, galera, aqui, ó. Então, ela não poderia ser subjetiva, por quê? Porque eu já tenho um sujeito. Bom, mas aí tem a oração subordinada objetiva indireta. Vamos lá, vamos entender isso aqui? Vamos entender, então, aqui eu tenho um período simples, né? O professor dedica alguma coisa, seu esforço, ao aprendizado dos alunos, ou a alguém. Então, eu achei o objeto direto, beleza? Olha a preposiçãozinha aqui, galera, né? Então, eu tenho o verbo dedicar. É lógico que o verbo dedicar é que ele está como um verbo transitivo direto e indireto, um VTDI, né? Mas vamos lá. Vamos transformar, então, pessoal, isso aqui numa oração subordinada. Vejam, a estrutura mesma, o professor dedica. Dedica o quê? Seu esforço. Olha que interessante. Na primeira oração, eu já achei sujeito, já achei o objeto direto, mas o verbo dedicar, ele aceita o quê? Ele é um VTDI, ele aceita um objeto indireto. Então, a segunda oração aqui, ela vai funcionar como um objeto direto da primeira. Logo, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E olha quem apareceu também aqui, ó. Preposição. E também quem apareceu? Olha quem? De novo, o quê? O conectivo. Olha o conectivinho aqui, ó, galera. Olha ele bonitão aqui. Certo? Beleza? Quais as características dessa oração, então? Ela funciona como objeto indireto da primeira, tá? Ela vai estar ligada por meio de quê? De uma preposição, tá? A oração principal já possui sujeito, até, né, nesse caso, ela já possuía até o objeto direto. Vamos lá para o complemento nominal. Galera, o que é um complemento nominal? Vamos lá. Complemento nominal é uma palavrinha que ela completa o sentido do quê? De um nome, tá? Qual o nome nesse caso? Esperança, tá? Então aqui, galera, veja que eu tenho o verbo. Todos têm o quê? Esperança. É um objeto direto do verbo ter. Então, vejam que da punição não está se ligando ao verbo, está se ligando a quem? A palavra esperança. Então, todos têm esperança do quê? Da punição dos culpados. É um complemento nominal. Vejam que tem uma preposiçãozinha aqui, tá? Veja que o complemento nominal está sendo ligado a quem? A um nome. Vamos transformar isso numa oração subordinada? Como é que fica? Vamos lá. Todos têm direito. Opa, quem tem direito? Todos. Já tem um sujeito, já tem um verbo, tem um objeto direto e tenho mais uma expressão toda aqui, que na realidade é uma oração, porque eu tenho mais um verbo. Mas o que eu tenho mais aqui, pessoal? Eu tenho uma preposição, eu tenho um conectivo. Olha que maravilha isso, hein, galera? Então, olha que interessante. Então, na primeira oração, na principal, eu já tenho sujeito, então ela não pode ser subjetiva. Eu já tenho um objeto direto, ela não pode ser, então... então, eu não vou encontrar o objeto direto na segunda oração. Eu tenho uma oração, eu tenho palavras que não estão ligadas ao verbo, estão ligadas a quem? A um nome, ó. Olha aqui que maravilha, galera. Tá? Ela está ligada a um nome. Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração subordinada, completiva nominal, porque eu tenho uma segunda oração toda funcionando como complemento nominal da palavrinha esperança, que é objeto direto aqui, ó. Tá certo? Então, ó, vamos lá, vamos às características dessa oração. Olha aqui. Tenho, então, preposição, tenho conjunção, e eu tenho uma palavra toda que está sendo ligada ao quê? A um nome, a esperança. Tá bom? Fechou? Valeu, então. Vamos lá. Então, vamos falar da oração subordinada substantiva predicativa. O
O que é a predicativa? A predicativa ela funciona como um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É aquela palavrinha que está dando uma característica, está dando uma qualidade a quem? Ao núcleo do sujeito. Ok? Vamos lá, então. Bom, vamos ver essa primeira aqui. Essa oração é uma oração de período simples, tá? Eu tenho um verbo só, então um período simples. A resposta da justiça é a punição dos culpados. Ok? Então, o que é a punição dos culpados? Dando uma característica a quem? A essa resposta. Do que fala a resposta da justiça? A punição dos culpados. Então, tem um sujeito, tem um verbo de ligação e eu tenho o quê? O predicativo do sujeito, que são essas palavras dando uma característica, uma qualidade ao núcleo do sujeito. Primeira coisa eu falo assim, ó, João é bonito. Quem é bonito? João, sujeito. Bonito é o quê? É o predicativo do sujeito. Lógico que existe predicativo do objeto, existem outras coisas também. Vamos transformar isso aqui, então, numa oração subordinada? Vamos lá, galera, vamos lá. Então, qual a diferença aqui, galera? A diferença é que eu vou ter uma oração toda funcionando como predicativo do sujeito da oração principal. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um conectivo. Por quê? O conectivo, qual a função do conectivo? Ele liga duas orações e eu tenho mais um verbinho aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, notem que eu tenho o verbo de ligação, ok? Tem o verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação, já tem que suspeitar que eu vou achar um predicativo do sujeito. Pode ser que ele exista, pode ser que não, mas eu tenho que investigar. Quais as características dele, então? Eu tenho o verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito na oração subordinada e eu tenho o verbinho de ligação, tá? Geralmente o verbo ser. Beleza? Então, galera, eu falei que ia gravar só 3 aulas, mas eu vou gravar 4. Então segue a terceira aula aqui. Já vou gravar a quarta.